Olá, meus amores, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem, né? E vamos para a nossa aula de redação desta semana, ou melhor, desta semana, né, gente? Bom, nós vamos para o slide, né, mais uma vez. Vamos explicar um pouquinho, falar um pouquinho sobre reportagem, sobre sua estrutura, sobre a diferença da reportagem e da notícia, e depois vamos ao livro didático, certo? Me acompanhem aí, por favor, galerinha. Prontinho, abrindo o slide, né? Bom. E vamos às explicações. Bom, como eu já disse, nós vamos falar sobre o gênero reportagem, certo, gente? A reportagem é um gênero textual jornalístico, não literário, veiculado nos meios de comunicação. Meios de comunicação, quando a gente fala o quê? São jornais, revistas, televisão, internet, rádio e muitos outros, né, gente? Esse tipo de texto tem o intuito de informar, ao mesmo tempo que prevê criar uma opinião nos leitores. Portanto, ela possui uma função social muito importante como formadora de opinião. Embora a reportagem possa ser expositiva, informativa, descritiva, narrativa ou opinativa, ela também não deve ser confundida com a notícia ou os artigos opinativos, certo? Assim, uma reportagem ela é expositiva e informativa, pois tem o propósito de expor informações sobre um determinado assunto para informar o leitor. Ela é descritiva e narrativa, uma vez que descreve ações e inclui tempo, espaço e personagens, né, gente, os elementos da narrativa. Ela também pode ser opinativa, uma vez que apresenta juízos de valor sobre o que está sendo discorrido, né, gente? Vocês viram que existem várias formas de se reportar um assunto, né? A forma expositiva, informativa, descritiva, narrativa ou opinativa, né? Mas sempre o quê? Sempre para esclarecer as pessoas sobre o que está acontecendo, né? De uma melhor forma, da forma que fique mais clara para o pessoal e também que dando liberdade para que as pessoas formem suas opiniões sobre aquele assunto, certo? E vamos para a próxima página. Principais características da reportagem, né, gente? Texto escrito em primeira e terceira pessoa, né? Primeira pessoa, quando, no caso, o repórter, ele se coloca também dentro do assunto, quando ele dá a opinião dele dentro daquele assunto, certo? E terceira pessoa, quando ele, no caso, fala de uma forma geral, quando ele não se inclui, né? Como uma pessoa que tomou um posicionamento naquela reportagem. Presença de títulos, foco em temas sociais, políticos e econômicos, né? Linguagem simples, clara e dinâmica, até porque eles têm que fazer as coisas para que as pessoas possam entender o que eles estão falando. Objetividade e subjetividade. Objetividade por quê? Quando a gente diz objetividade, certo? É quando ele está falando em terceira pessoa, né? O repórter, quando ele não inclui a opinião dele. E já a subjetividade é quando ele posta, assim, naquela reportagem, né? Quando ele põe ali a opinião dele, né? O ponto de vista dele sobre aquele assunto, certo? Linguagem formal, né? Claro. E textos assinados pelo autor, que, no caso, o repórter, certo? Vamos para a estrutura da reportagem, certo? A estrutura básica nos textos jornalísticos é dividida em, no caso, gente, 4 partes. Eu acrescentei e acabei acrescentando uma. Por quê? Essa questão de estrutura depende muito de autor para autor. Alguns dizem que são 3, outros dizem que são 4, certo? A meu ver, né, são 4 mesmo, certo? Isso aqui foi um esquecimento meu, depois que eu acrescentei, eu acabei esquecendo de mudar. Mas então vamos para a explicação de cada uma dessas partes, ok? Título principal e secundário, né? No caso, o título principal, ele é a manchete. O secundário ele é chamado de subtítulo. Alguns autores chamam de intertítulo também, certo? Mas vamos aqui ao slide. As reportagens, tal qual as notícias, podem apresentar 2 títulos, um principal e mais abrangente, chamado manchete, outro secundário, uma espécie de subtítulo e mais específico, né? Por que ele é mais específico, né? Porque a manchete, ela vai falar do texto como uma forma geral. O específico, porque como ele divide o texto, né? Então, ele vai
se ater a somente uma parte, né, daquela reportagem, certo? Por isso que ele é mais específico, certo, gente? Linha fina, né? Inserida com o objetivo de agilizar e facilitar a compreensão da reportagem ou notícia, é um complemento do título, vindo logo abaixo dele e em letras menores, sem pontuação e geralmente em itálico. É um recurso que exige palavras e expressões objetivas, diretas e coesas, de forma a não repetir nenhuma informação da manchete. Em alguns veículos de comunicação, ela também é chamada de subtítulo, certo? Lead, né? O lead agora. Na linguagem jornalística, a lead corresponde aos primeiros parágrafos do texto jornalístico, os quais devem conter as informações mais importantes que serão discorridas pelo autor. Portanto, né, a lead pode ser considerada uma espécie de resumo, onde as palavras-chave, no caso, as palavras-chave são, né, aquelas perguntinhas que vão resumir todo o texto, ou seja, o que, quem, como, quando, onde e por quê serão apontadas. Gente, mas nem todo lead, nem toda parte, né, chamada lead, responde todas essas perguntas, não. Não é obrigatório que se responda todas essas perguntas, mas que, de certa forma, esclareça o público, né, sobre o que é que o corpo do texto vai falar, certo? O lead, ele vai, ou melhor, a lead, né, ele vai resumir o texto, certo? Através da resposta de algumas perguntas ou palavras-chave, certo? Para que o corpo do texto possa desenvolver esse assunto. E vamos ao corpo do texto agora. Corpo do texto, desenvolvimento do texto, sem perder de vista o que foi apresentado na lead. Nessa parte, o repórter reúne todas as informações e as apresenta num texto coeso e coerente. Por que, professor, um texto coeso e coerente? Um texto coeso e coerente é quando a gente diz que as ideias, elas estão organizadas, certo? Quando um parágrafo está envolvido diretamente com o outro, como se fosse um elo de uma corrente, né? E a leitura é gostosa, a leitura é fluida, não há repetição de palavras, assim, muitas vezes, né? No caso, no máximo 3 vezes, né? As pessoas fazem um texto, quando as pessoas vão fazer um texto, certo? Desse tipo jornalístico, ou qualquer um deles, né? As pessoas têm que procurar organizar bastante as ideias, de modo que a leitura fique uma leitura gostosa, até porque se vira aquela coisa chata, maçante, a gente simplesmente deixa de lado, já nem lê mais, né? Então, para que isso aconteça, né, precisa-se que a pessoa conheça da coesão e da coerência, certo? Que são aqueles elozinhos que ligam o texto, né? Aquele assunto que se complementa à medida que ele vai sendo desenvolvido, certo? E vamos para a próxima. Bom, aqui está a diferença entre notícia e reportagem, certo? Bom, notícia tem por objetivo apresentar fatos de forma ágil e imediata, sem adentrar nas causas e desdobramentos do acontecimento noticiado. Tendo conteúdo mais breve, né, não requer grandes pesquisas ou tempo de elaboração. Por sempre estar relacionado a fatos recentes, a relevância da notícia temporária expira em pouco tempo. Nas notícias, a lead deverá responder as perguntas: o que, quem, quando, onde, como, por quê. Além dos fatos principais, a notícia faz declarações breves que confirmem a veracidade das informações. Gente, perceberam que, apesar de breve e de não tão investigativa quanto a reportagem, né, a notícia também tem que ver a veracidade das informações, né, gente? Agora vamos à reportagem. Ao contrário da notícia, a reportagem aborda as causas e desdobramentos dos fatos. Assim como a matéria será obrigatoriamente mais longa e detalhada, e o repórter não deve ter pressa em responder todas as perguntas do receptor, tendo liberdade e espaço para apresentar mais documentos e declarações, para fundamentar sua matéria, além de o poder de expressar sua opinião sem deturpar os fatos, ou seja, sem modificar os passos, né? Os fatos, no caso. Eita, já me embananei. Sem deturpar os fatos, sem modificar aquilo que foi dito, né? Pelas pessoas que foram entrevistadas, pelas pessoas que, no caso, conhecedores do assunto, né? Como eu já falei anteriormente, a notícia é mais breve, né? Mesmo assim,
se pesquisa a veracidade da informação, a reportagem ela vai até onde se esgotem todos os fatos sobre aquilo que será reportado, certo, gente? E para isso, né, também precisa que as informações sejam fidedignas, né? Sejam leais àquilo que foi dito pelas pessoas que foram entrevistadas, certo? Bom, e agora vamos para nosso livro didático, certo? Prática de leitura, reportagem, páginas 62 e 63, né? Que no caso, a leitura para que a gente possa fazer a interpretação de texto que está na atividade por dentro do texto, 63, 64 e 65. Agora vamos voltar ao livro didático, né, gente? Página 62. Me acompanhem, galera, mais uma vez, por favor. Página 62, né? Prática de leitura, reportagem. E vamos lá. Primeiro questionamento em relação à reportagem. O que você sabe sobre a Venezuela e os problemas de seus habitantes? Né? 2. Por que será que os venezuelanos estão se refugiando no estado brasileiro de Roraima? 3. Por que precisam de ajuda? Né? Agora, você e seus colegas vão ter uma reportagem sobre a assistência aos venezuelanos que se refugiam no Brasil. E vamos à reportagem agora. Voluntárias brasileiras dão assistência a refugiados venezuelanos em Roraima. Na cidade de Boa Vista, capital do estado de Roraima, que abriga milhares de venezuelanos forçados a deixar seu país em busca de proteção, 2 brasileiras decidiram fazer a diferença na vida de quem está vivendo em condições de extrema vulnerabilidade. Basta observar a movimentação na Praça Simão Bolívar, onde centenas de pessoas estão acampadas e recebem alimentos e doações arrecadados por elas. O relato é da Agência da ONU para Refugiados, ACNUR. Bom, aí tem uma foto notícia, ou melhor, uma foto reportagem, né, como vocês, melhor, né, foto reportagem com a legenda de: em Boa Vista, Ana Lucila e outros voluntários entregam marmitas para mulheres venezuelanas em situação de vulnerabilidade. Continuando o texto. Na cidade de Boa Vista, capital do estado de Roraima, que abriga milhares de venezuelanos forçados a deixar seu país em busca de proteção, 2 brasileiras decidiram fazer a diferença na vida de quem está vivendo em condições de extrema vulnerabilidade. Basta observar a movimentação na Praça Simão Bolívar, onde centenas de pessoas estão acampadas e recebem alimentos e doações arrecadados por elas. A advogada Ana Lucila Franco, de 56 anos, e a médica Eugênia Moura, de 60, vivem na cidade e realizam trabalhos sociais desde que eram adolescentes. Já ajudaram indígenas, haitianos e outras populações vulneráveis que passaram pela capital de Roraima. Quando começou a aumentar o fluxo de venezuelanos no estado, no final de 2015, elas decidiram que era hora de voltar sua solidariedade para essas pessoas e iniciaram o movimento SOS Hermanos. Atualmente, as doações são entregues 2 ou 3 vezes por semana na Praça Simão Bolívar. O movimento tem recebido móveis, eletrodomésticos, roupas e alimentos que são distribuídos com a ajuda de outros voluntários, aqueles que deixaram a Venezuela para recomeçar a vida no Brasil. A iniciativa atua em outras frentes, inclusive laboral, para promover a integração dessas pessoas. As 2 amigas formaram uma rede composta por profissionais de diversas áreas que articulam essa inserção. Um dos nossos principais propósitos é ajudá-los a se inserir no mercado de trabalho, diz Ana Lucila, destacando que a maioria dos venezuelanos é qualificada profissionalmente e tem muito potencial para contribuir com a economia local. Em breve, Ana Lucila e Eugênia inaugurarão um abrigo com cerca de 40 pessoas, para cerca de 40 pessoas, né, em um edifício da zona central de Boa Vista. O abrigo tem cerca de 900 metros quadrados e foi estruturado para receber famílias com crianças, sendo mantido por meio de doações. Segundo Bertrand Blanc, oficial de emergência do ACNUR, as conexões estabelecidas entre sociedade civil, setor privado e a resposta humanitária são fundamentais para assegurar uma rápida e eficiente integração urbana local do refugiado em Boa Vista. Essa importante iniciativa oferece alimentos para 500 refugiados por dia, acolhe suas famílias
em sua casa famílias vulneráveis e coloca à disposição abrigos adicionais, permitindo ao ACNUR e aos seus parceiros mitigar condições extremamente difíceis de muitas famílias e crianças. Entretanto, esses atos de solidariedade nem sempre são bem recebidos pela comunidade local. A advogada afirma que já testemunhou inúmeras cenas de intolerância em relação aos venezuelanos e que ela e os voluntários também são hostilizados e agredidos verbalmente. Mesmo assim, apesar da hostilidade, ela e sua equipe seguem firmes no propósito humanitário. Ela afirma que o impacto positivo da assistência oferecida ainda é predominante e pode ser percebido diariamente. Segundo Ana Lucília, quando as pessoas vencem a resistência inicial e se permitem ter contato com a causa, acabam modificando suas perspectivas. Toda ação solidária, de uma forma ou de outra, sensibiliza quem está do lado, afirma, deixando clara a real dimensão da solidariedade que pode fazer a diferença na vida de cada vez mais pessoas. Né, gente? Não importa o que você vai fazer, importa que se faça, né? Cada um fazendo sua parte, a gente consegue ajudar, não todo mundo, porque tem muita gente precisando de atenção, mas nós fazendo a nossa parte já ajuda, certo? Por mínima que seja. E vamos agora, pessoal, à interpretação desse texto, né? Que é aqui no por dentro do texto, páginas 63, 64 e 65. Vamos lá, me acompanhem também, né, agora. Primeira questão do por dentro do texto. Qual fato originou a reportagem, né, gente? Qual foi a ideia que originou essa reportagem? O que foi que aconteceu para que essa reportagem fosse elaborada? 2. Em sua opinião, por que o trabalho voluntário de duas amigas com os refugiados venezuelanos em Boa Vista tornou-se tema de uma reportagem? Por que vocês acham que isso tudo, né, que elas fizeram, virou tema para uma reportagem, gente? Essa resposta aí vocês vão dar, como é que eu posso dizer? O que vocês acham, por que elas começaram a fazer isso, né? De acordo com o que foi lido aqui no texto, aí vocês têm ideia mais ou menos por que elas começaram, certo? 3. Releia o primeiro parágrafo da reportagem, no qual há o lead e responda as perguntas abaixo. Primeiro, qual foi o acontecimento, né? 2, onde ocorreu? 3, quando ocorreu? 4, por que ocorreu? E 5, como ocorreu, né, gente? Aquelas perguntinhas, aquelas palavrinhas chaves que levam, no caso, à elaboração depois do corpo do texto. Quarta questão, releia o trecho da reportagem. A advogada Ana Lucília Franco, de 56 anos, e a médica Eugênia Moura, de 60, vivem na cidade e realizam trabalhos sociais desde que eram adolescentes. Já ajudaram indígenas, haitianos e outras populações vulneráveis que passaram pela capital do Roraima. Quando começou a aumentar o fluxo de venezuelanos no estado, no final de 2015, elas decidiram que era hora de voltar sua solidariedade para essas pessoas e iniciaram o movimento SOS Hermanos. Atualmente, as doações são entregues 2 ou 3 vezes por semana na Praça Simão Bolívar. Quarta questão, letra A. Nesse trecho, são apresentadas informações com os nomes completos, idade e profissão das voluntárias. Por que essas informações são relevantes numa reportagem? Hein, gente? Por que será? Né? Diante de tudo que foi dito aqui anteriormente na explicação do slide, né? E diante do que o texto traz, por que você acha que isso daí é legal que se põe, no caso, na reportagem, certo? B. Além dos dados pessoais, são apresentadas informações sobre outros trabalhos humanitários que fizeram. Que trabalhos são esses? Por que essa informação é relevante na reportagem? E aí, gente, o que vocês acham, né? Bom, de acordo com a leitura, né, lembrando que tantas vezes sejam necessárias, né, voltar ao texto, para que a gente faça uma boa interpretação dele, né, gente? Tem mesmo que chegar e lá voltar, viu? Tantas vezes precisa. E vamos lá. No que consiste, né, quinta questão, no que consiste o movimento SOS Hermanos? Quais são seus principais propósitos? Sexta questão, releia o trecho a seguir.
Na cidade de Boa Vista, duas brasileiras decidiram fazer a diferença na vida de quem está vivendo em condições de extrema vulnerabilidade. Vamos lá. Pesquise na internet ou em um dicionário o significado de vulnerabilidade e transcreva o sentido aplicado no texto ou aplicado ao contexto da reportagem. Ou seja, o dicionário ele traz 1, 2, 3, tantos significados tenham aquela palavra. Vocês vão ver qual é daqueles que se encaixam aqui especificamente nesse texto, certo? E vão transcrever no caderno de vocês, ok? E vamos à 7ª questão. Na reportagem lida, são apresentados fatos e opiniões sobre a ajuda aos refugiados venezuelanos. Assinale F para fato e O para opinião. Gente, recapitulando um pouquinho, relembrando o que é fato e o que é opinião. Bom, fato é aquilo que acontece e a gente não tem como, no caso, como mudá-lo. Tipo não, que tipo é gíria, né? Vamos lá. Por exemplo, assim fica melhor, né? Por exemplo, Karine nasceu em Aracaju. No meu caso, assim, dei o exemplo de onde eu nasci. Eu nasci em Aracaju, né? Karine nasceu em Aracaju. Bom, alguém pode mudar isso? Não, ninguém pode mudar isso. É uma coisa que aconteceu e não pode ser mudada, né? Eu nasci em Aracaju e ponto, né? Agora, se disser assim, Karine é feia, né? Karine é o quê? Como é que eu posso dizer? Karine é risonha, né? Karine é agradável. Bom, essas 3 últimas frases que eu citei aqui, elas fazem parte do quê? De opinião. Opinião é uma questão muito pessoal. Eu tenho a minha opinião, a outra pessoa tem a opinião dela, então, é uma coisa que se modifica, certo? De pessoa para pessoa. A opinião, cada um tem a sua. O fato é uma coisa que acontece e a gente não tem como mudá-lo. Até a nossa opinião, né? Claro, às vezes a gente tem uma opinião sobre alguma coisa e depois nossa opinião pode vir a mudar, né? Então, não é uma coisa que é fixa, a opinião pode ser mudada, certo? O contrário de fato, que ele não pode ser mudado. Aconteceu? Pronto, certo? E vamos aqui às alternativas, né? Em Boa Vista, Ana Lucila e outros voluntários entregam marmitas para as mulheres venezuelanas em situação de vulnerabilidade. Nesse caso aqui, é fato ou é opinião? Hein, gente? B. Segundo Bertrand Blanc, oficial de emergências do Acno, as conexões estabelecidas entre a sociedade civil, setor privado e a resposta humanitária são fundamentais para assegurar uma rápida e eficiente integração urbana local de refugiados em Boa Vista. Nesse caso aí também, é fato ou opinião? Pode ser mudado ou não, hein, gente? C. O movimento tem recebido móveis, eletrodomésticos, roupas e alimentos que estão distribuídos com a ajuda de outros voluntários, aqueles que deixaram a Venezuela para recomeçar a vida no Brasil, né? D. Entretanto, esses atos de solidariedade nem sempre são bem recebidos pela comunidade local. A advogada afirma que já testemunhou inúmeras cenas de intolerância, né, no caso, em relação aos venezuelanos e que ela e os voluntários também são hostilizados e agredidos verbalmente. Letra E. Ela afirma que o impacto positivo da assistência oferecida ainda é predominante e pode ser percebido diariamente. Bom, vocês vão chegar, vão colocar lá, 7ª letra A. Aí, vocês vão botar se é fato, F para fato ou para opinião, né? E assim vocês vão fazer com as outras, né? A, B, C, D e E, certo? Todas as alternativas vocês vão dizer se é fato ou opinião, certo? Espero que tenha ficado claro a minha explicação em relação a fato e opinião, viu, galerinha? E vamos lá. 8ª questão. Releia os trechos abaixo nos quais são reportados os depoimentos das pessoas ouvidas na reportagem. Um dos nossos principais propósitos é ajudá-los a se inserir no mercado de trabalho, diz Ana Lucila, destacando que a maioria dos venezuelanos é qualificada profissionalmente e tem muito potencial para contribuir com a economia local. Essa importante iniciativa oferece alimentos para 500 refugiados por dia, acolhe em casa famílias vulneráveis e coloca à disposição abrigos adicionais, permitindo ao Acnur e aos seus parceiros mitigar condições extremamente difíceis
de muitas famílias e crianças, né? Agora, oitava letra A. Quem são as pessoas ouvidas nesses depoimentos? Quais cargos elas ocupam, né? Vocês vão ver quem são as pessoas e vão dizer quais são os cargos delas, certo? Letra B. Por que essas pessoas foram ouvidas e seus depoimentos foram integrados à reportagem? Gente, quando a pessoa coloca algum depoimento na reportagem, né, de pessoas conhecedoras do assunto, é para dar credibilidade à reportagem, certo? Para mostrar que aquela reportagem ela é verdadeira, ok? E vamos lá. C. Transcreva a fala dos entrevistados em discurso indireto, ok? Vamos lá. Nona questão. O trecho abaixo refere-se ao depoimento de Bertrand Blanc, escrito em discurso indireto. Transforme-o em discurso direto. Bom, vocês perceberam aqui, olha, um vai pedir para você transcrever para discurso indireto e do outro você vai o quê? Transformar em discurso direto, né? Você vai pegar transformar em discurso indireto, o outro transformar em discurso direto, ok? Ou seja, né? No caso, o próprio personagem está falando e vai transformar para que o narrador fale pelo personagem. E o outro, o inverso. Deu um sorocinho aqui, né? Mas vamos lá. 10ª questão. Não, vou ler aqui o que é que vai ser transformado em discurso direto. Segundo Bertrand Blanc, oficial de emergências do Acno, as conexões estabelecidas entre a sociedade civil e o setor privado e a resposta humanitária são fundamentais para assegurar uma rápida e eficiente integração urbana local de refugiados em Boa Vista. Vocês perceberam que aqui é o narrador que está falando, né, por Bertrand Blanc, certo? Aí, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer como se Bertrand Blanc estivesse falando a sua própria frase, ou seja, vocês vão transformar do discurso indireto para o discurso direto, o próprio personagem falando a sua fala, ok? 10. Que palavras e sinal de pontuação indicam as falas dos entrevistados em discurso direto e indireto na reportagem? E aí, gente? Quais são as palavras aqui? Ou melhor, quais são palavras e sinais de pontuação, né? Aí vocês vão ver aí direitinho e vão pôr aí na questão 10, ok? 11ª questão. O relato dessa reportagem foi realizado pela Agência da ONU para Refugiados, ACNUR. Com base na informação sobre a autoria e divulgação da reportagem, pesquise na internet e responda. Qual é o papel ou missão, né, da Agência da ONU para Refugiados, ACNUR? B. Relaciona a missão da ACNUR à abordagem dada pelo autor do texto sobre o fato e tema da reportagem. C. Transcreva um trecho do texto que justifique sua resposta ao item anterior, né? Transcrever, no caso, vocês vão retirar do texto, certo? 12ª. Segundo a reportagem, os voluntários presenciaram atos de intolerância em relação aos venezuelanos por parte da comunidade local, sendo agredidos e hostilizados verbalmente. Responda. Letra A. Em sua opinião, por que parte da comunidade local apresenta intolerância em relação aos refugiados venezuelanos? B. Em sua opinião, o posicionamento da comunidade local sobre a chegada dos refugiados ou imigrantes estrangeiros pode ser considerado opinião ou discurso de ódio? Gente, tem também a questão da xenofobia, né, que é o preconceito. A pessoa não aceita pessoas de outros lugares, né? Então, pode ser que essa parte da população, eles sejam xenófobos, né? E aí podem usar desse discurso de ódio para, de certa forma, mostrando seu preconceito em relação aos refugiados, certo? Pode ser por conta disso. Bom, nossa aula de redação acaba por aqui, certo? Mas lembrando, né, que logo, logo estaremos aqui, né? Próxima semana, com certeza. Bom, pessoal, vou só dar um lembrete, né? Agora, nós já estamos mais juntinhos do que estávamos antes, mas a gente precisa manter os cuidados. Nós precisamos continuar usando nossas máscaras, continuar também, né, com a higiene, passar o álcool em gel, manter o distanciamento. Isso é muito importante para que a gente possa
continuar assim juntos e depois ficarmos cada vez mais juntos todos numa sala de aula, certo? Mas para isso cada um tem que fazer sua parte, certo, galerinha? Bom, nossa aula vai ficar por aqui, né? Como eu já disse antes, e vamos para a nossa despedida virtual. Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima com fé em Deus, galerinha.